Meus irmãos, quantos precisam ouvir uma palavra da parte do Senhor? Mateus capítulo 7. Mateus 7, 13 e 14. Abra aí, rapidinho, eu quero ser muito sucinto, muito rápido. Eu tenho uma palavra de Deus para compartilhar com você. Uma palavra que vai fazer a gente querer ser mais cristãos. Essa palavra que o Senhor colocou no meu coração vai dar vontade da gente sair daqui querendo ser mais fiel a Deus. Então, você que está aí na sua casa, eu lhe dou um conselho. Eu quero que você compartilhe esse vídeo com o máximo de pessoas que você puder. Tanto você que está assistindo a live, tá bom? Tanto você que está nos vendo no YouTube, aproveitando aí, já deixa o seu joinha, tá bom? Se inscreve no nosso canal e compartilhe, porque você nos ajude a pregar a palavra. Quarta-feira passada nós tivemos um culto tremendo aqui de avivamento. Quem estava aqui viu trabalhar o agir de Deus. Mas hoje o culto tem uma conotação um pouco diferente. Eu peço a paciência dos irmãos, porque o culto de hoje tem um cunho um pouco mais educacional. O Senhor quer nos ensinar um pouco mais essa noite, por isso que eu quero falar sobre os dois únicos caminhos. Existem dois caminhos, e é sobre esses dois caminhos que eu quero conversar com você. Mateus capítulo 7, 13 e 14. Depois você não fecha a Bíblia, tá bom? Deixa ela aberta e nós vamos discorrer alguns versos para que nós possamos então exaurir o aprendizado que Deus tem para as nossas vidas. Verso 13: entrai pela porta estreita. Repita comigo, porta estreita. Ok. Porque larga é a porta. Repita comigo, larga é a porta, e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela. 14. E porque estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida, e poucos há que encontram, e você diga amém. Meu querido, o texto vai nos dizer que nós temos duas opções. Existem duas portas que está à minha e à sua disposição. De modo que eu quero, com esses versículos que lemos, que seja considerado como um alerta de Jesus para a sua noiva. Eu estava nessa madrugada em oração, 3 horas da manhã, com a minha família. Estávamos prostrados de joelho na sala da minha casa, pedindo uma palavra para o Senhor. E quando chegou pela manhã, esse texto veio muito forte ao meu coração. Por isso eu tenho certeza que Deus, Ele quer falar conosco. Querido, existem dois caminhos. Existem dois destinos e uma escolha. Dois destinos e uma decisão. Agora, vai depender das escolhas que nós fazemos aqui na terra, perante os homens e perante Deus, que vai definir qual porta nós iremos passar. Então, a minha oração nessa noite é que Deus abra os nossos ouvidos espirituais para que Ele possa injetar a verdade dEle na nossa mente e no nosso coração. Muito bem, amados e queridos irmãos, noiva do Cordeiro de Deus, o texto lido é mais um dos ensinamentos do Senhor Jesus. Mais um dos ensinamentos do Senhor Jesus, quando Jesus reúne os seus discípulos na montanha. Em outras palavras, o texto lido é uma continuação do sermão da montanha. Sim, você que conhece a Bíblia sabe que o sermão da montanha começa no capítulo 5 de Mateus, e o 6 e o 7 vai continuando nos dando essa verdade. Então, em outras palavras, o texto que nós lemos é uma continuação do sermão da montanha, ou do sermão do monte, como queira. Você vai ver que o começo do capítulo 7, Jesus começa dizendo sobre o amor e a prudência a julgar. Versículo 1 e versículo 2
no capítulo 7, vai dizendo o seguinte: não julgueis para que não sejais julgados, porque com o juízo com que julgardes, sereis julgados, e com a medida com que tiverdes medido, vos tornarão a medir. Olha o que o Senhor Jesus vai nos ensinando sobre quem julga o irmãozinho. Foi também no capítulo 7 que o bom mestre, ele continua dizendo no versículo 7 e no versículo 8, sobre a perseverança na oração. Diz o seguinte, um texto muito conhecido, estou apenas puxando um pano de fundo para que você possa entender. O texto diz: pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrareis, batei e abri-se-vos-á, porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate a porta se abre. Que coisa maravilhosa! Esse texto, o Senhor Jesus diz sobre a importância que tem em um relacionamento com Ele, através do maior meio de comunicação usado pelo cristão. Qual é, pastor? A oração. Porque quando a gente pede, a gente recebe. Quando a gente busca, a gente acha. E quando a gente bate, a porta se abre. De modo, queridos, que chegamos agora no texto áureo, no texto em foco, onde o Senhor Jesus vai falar sobre dois caminhos. Quantos caminhos? Sim, dois caminhos. Se você prestou atenção no texto pela qual nós lemos, você vai lembrar que nós falamos da porta estreita e da porta larga. Sim, redobre a sua atenção, aperta o cinto, porque nós vamos mergulhar nas mais profundas revelações da palavra do Senhor. Porta larga é um tipo de inferno, tipifica o inferno. Então você já precisa anotar aí para que você não se esqueça. Toda vez que você ouvir falar em porta larga, você vai entender que nós estamos falando do inferno. E todas as vezes que você ouvir falar em porta estreita, nós estamos falando do... Muito bem. Quantos aqui querem passar na porta larga? Diga amém. Glória a Deus. Quantos aqui querem passar pela porta estreita? Diga aleluia. Glória a Deus. Isso prova que vocês estão atentos. Isso me empolga para mim continuar pregando ao seu coração. Definição de céu e definição de inferno eu quero trazer para os senhores aqui, para que você possa entender. Inferno, ou no grego Sheol, ou Hades, ou Geena, ou Tártaro, tudo isso é inferno. Bom, pastor, o que significa inferno? Vou falar aqui agora, anotei para que eu não me esquecesse. Inferno, lugar de tormento e martírio, prisão, abismo, lugar onde serão lançados os demônios e as almas dos que rejeitaram a palavra de Deus. Note que o inferno foi reservado para os demônios e para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Glória a Deus que nós, como igreja, não estamos dentro desse contexto, porque se nós estamos aqui, nós estamos ouvindo a palavra. Se nós estamos aqui, nós estamos sendo salvos pela palavra, porque a Bíblia diz: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Pastor, o senhor falou do inferno e o céu. Eu vou dar uma definição para você aqui também. Céu, espaço infinito. Céu, local ou situação feliz. Era para você ter dado um glória a Deus aí, mas eu vou te perdoar. Céu é o paraíso. Aleluia. Quantos desejam passar pela porta estreita e ir para o céu? Diga glórias a Deus. Diga aleluias. Aplauda o nome do Senhor, porque todos nós que aqui estamos, eu tenho certeza que vamos para o céu. Aleluias. De modo, senhores, que Deus nos criou dotado de vontade
e com uma capacidade suficiente para escolher entre o bem e o mal, escolher entre o céu e o inferno. Por isso, eu te pergunto nessa noite, tempo de adoração, céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Você que está me assistindo aí na sua casa, vai essa pergunta para você também, querido. Céu ou inferno? Qual é a sua escolha? Uma palavra reflexiva, sim. Uma palavra de confronto, sim. Mas é uma palavra que, com toda certeza, que se a gente absorver o teor, o ensinamento desta palavra, certamente nós teremos a nossa salvação. Céu ou inferno? O que você prefere? Pastor, me ajude aí, estou meio indeciso. Sim, para te ajudar, eu vou falar sobre pessoas que, segundo os princípios estabelecidos por Deus, irão para o inferno. Não é segundo o pastor Alex, é segundo os princípios estabelecidos por quem? Por quem? Vocês estão aí, diga amém. Então, irmãos, eu vou te ajudar aqui. E no final dessa mensagem, você vai se conectar e vai falar: poxa vida, eu estou dentro da classe de pessoas preparada para ir para o céu. Ou, sinto muito, você vai falar: se eu continuar nessa vida, com certeza o meu destino é lago de fogo. Primeiro princípio estabelecido por Deus para quem vai para o inferno. Pergunta o que, pastor? Os ímpios. Os ímpios. O inferno está reservado para os ímpios, irmãos. Eu não posso mentir, eu não posso maquiar. Tem base, pastor? Sim. Não precisa abrir para não tomar tempo, mas depois, se você quiser, eu te mando essa mensagem por e-mail. Amém ou não amém? Aleluia ou não aleluia? Salmo 9, verso 17. Olha o que Salmo 9, verso 17. Diz o seguinte: os ímpios serão lançados no inferno. Eu prego com autoridade. Eu prego sem medo de ser feliz. Eu prego na rede social, eu prego no YouTube, porque não é palavra minha, não é palavra de revista Veja, é palavra de Deus. Está dizendo aqui, os ímpios serão lançados no inferno. E todas as nações que se esquecem de Deus. Então, esse texto, ele fala tanto daqueles que vivem na prática do pecado, quanto quem teve experiência com Deus, mas abandonou a sua fé. Este texto vai alcançar essas duas classes de pessoas. Pessoas que vivem na prática do pecado. Presta atenção, você já aprendeu comigo aqui. Não é aquele pecado que você foi, está numa vida: eu pequei, Senhor, me perdoa. Porque você já aprendeu comigo que o cristão, o pecado na vida dele tem que ser um acidente. Mas o que nós estamos estudando aqui é quem vive na prática do pecado. O cara sabe que é pecado mentir. O cara sabe que é pecado roubar. O cara sabe que é pecado adulterar. Mas ele faz com prazer, ele faz com gosto, ele faz porque ele gosta. Inferno para ele. Ou quem já ouviu a palavra, quem já pisou no Santo do Santo e hoje em dia não pisa mais. Bom, segundo, para quem está reservado o inferno? Os tímidos, os incrédulos, os abomináveis, os homicidas, os fornicadores, os feiticeiros, os idólatras e os mentirosos. Meu irmão, meu queridão, minha queridona, vocês que estão me assistindo, sinto muito, mas se vocês estão inseridos dentro desse texto aqui, o inferno está preparado para você. Tem base bíblica, pastor, para me provar? Sim. Esse eu vou até esperar você achar, para você não pensar que é coisa da minha cabeça. Vai lá, último livro da Bíblia, corre lá, Apocalipse, capítulo 21 e verso 8. Apocalipse, capítulo 21 e verso 8. Eu quero ler com você
para que você entenda que o inferno está reservado para uma classe de pessoas. Último livro da Bíblia, Apocalipse, capítulo 21, verso 8. Quem é corajoso de levantar aí no meio do povo e ler esse versículo? Levanta aí e lê esse versículo. Um de cada vez, irmão, para não congestionar. Quem é corajoso para levantar aí, porque às vezes a Bíblia do pastor Alex pode estar diferente. E aí, então levanta aí e fala aí. Ninguém? Ninguém? Vai lá então, pastora. Obrigado. Ajuda aí. Meu Deus, irmãos, a pastora Leninha colocou aqui. Obrigado, pastora Leninha. Olha, aqui tá covardes, mas tem alguma tradução aí que tá tímidos? Tem alguma tradução que tá tímida aí? Ó, do Douglas, do Marco Felipe, ali. Então eu vou ler de novo para você entender que não é coisa da minha cabeça. Olha lá. Mas quanto aos covardes ou tímidos e aos incrédulos. E quem é incrédulos? Depois nós vamos ver. E aos abomináveis. O que é abominável? Depois nós vamos ver. E aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será na onde? Lago de fogo. Pastor, o que é tímido ou covarde? Bom, você precisa entender que não tem nada a ver com temperamento isso aqui, tá? Tímido ou covarde refere-se a quem não quer ter compromisso com Deus. Porque eu tenho certeza que alguém que está em casa, meu Deus, eu sou tímido. Eu chego na frente das pessoas, me desenvolvo, eu vou para o lago de fogo. Não tem nada a ver com comportamento. Tem a ver com quem não quer ter um compromisso com Deus. Vocês estão aí? Diga amém. Incrédulo, pastor, refere-se às pessoas que só acreditam em Deus se Ele manifesta de uma forma sobrenatural. Ah, Deus curou o câncer. Ah, Ele é Deus. Ah, Deus levantou o coxo, o paralítico da cadeira de roda. Caramba, Ele é Deus. Incrédulo, miserável. Só acredita se Deus agir de uma forma sobrenatural. Só acredita em Deus se Deus agir igual agiu quarta-feira passada aqui, onde nós nos deliciamos, caímos, sentimos sensações extraordinárias. Aí quando vem uma palavra mais exortante, uma palavra mais forte, a gente fica todo aí apreensivo. Ah, essa palavra é para Mariazinha que não veio. Essa palavra não é para mim não. É para mim, é para você que estamos aqui. E para você que está aí na sala da tua casa assistindo, esta palavra é para você também. Se você só consegue ver Deus no sobrenatural, me desculpa dizer, incrédulo. Incrédulo. Pastor, o senhor está bravo? Não, claro que não. Eu estou reproduzindo aquilo que o Senhor colocou no meu coração. O texto também fala de abomináveis. O que é abomináveis, pastor? São aqueles que são detestáveis, que provoca a repulsa. Uma pessoa ruim. O cara é ruim, meu. Isso é uma pessoa abominável. Deixa eu correr com você. Homicidas são aqueles que provocam a morte dos outros. Fornicadores, o que é, pastor? Pessoas que praticam pecados na área sexual, bem como adultério, prostituição e homossexualismo. Em outra mensagem já debulhei isso aqui, desmiucei passo a passo. Mas hoje eu não tenho tempo. Feiticeiros, quem trabalha para prejudicar outras pessoas e faz oferendas aos demônios. Isso aqui é feiticeiro. Vocês estão aí? Diga amém.
Idólatras, pastor, vou falar agora, são aqueles que se prostram, são aqueles que adoram, fazem petições a imagens, ou concede-lhes um lugar superior que é devido a Deus. Sabe aquela pessoa que coloca lá algo para substituir Deus? Uma imagem, um gesso. O texto está falando. Isso é idolatria. O lago de fogo está reservado para você. Ó, Apocalipse, capítulo 21 e versículo 8. Tá bom? Não é do pastor Alex. Se você vier me procurar, falar comigo, vem com Bíblia, hein? Vem com Bíblia, que aqui tem, ó, café no bule. E mentirosos? Bom, mentirosos não precisa nem dizer, né, queridos? Então, se o cara é mentiroso, se o cara é feiticeiro, se o cara é abominável, inferno reservado para você. Algumas definições bíblicas de inferno, deixa eu correr com você. Primeiro, representa a ira de Deus sobre a impiedade. Mateus, capítulo 25 e verso 41. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Então, o inferno foi criado para o diabo e para os seus anjos, querido. Segundo, lugar de sofrimento inimaginável. O inferno é um lugar de sofrimento que nunca tem fim. Mateus, capítulo 25, verso 30. Estou correndo com você. Diz o seguinte: lançai, pois, o servo inútil nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes. O lugar o inferno é um lugar de pranto, de choro, de sofrimento e de ranger de dente. Terceiro lugar, é um lugar de sofrimento eterno. Marcos, capítulo 9 e verso 48. Onde o seu bicho não morre e o fogo nunca se apaga. Agora olha aqui para mim, irmãos. Imagina você estar em um lugar que é eterno, aonde a Bíblia está dizendo que o bicho não morre e o fogo nunca se apaga. É um lugar de sofrimento eterno. Nunca queira ir para esse lugar. Quarto lugar, lugar de densas trevas. 2 Pedro, capítulo 2, verso 17. Estes são fontes sem água, nuvens levadas pela força do vento, para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva. Irmão, é um lugar de escuridão eterno. Vocês estão aí? Diga amém, irmãos. O ser humano, que ele é um ser social, chegar lá no inferno, ele vai viver sozinho. Ele só vai ouvir vozes, ele só vai ouvir gemidos, mas ele não vai poder ver ninguém. Olha o que diz Apocalipse, capítulo 20, verso 15. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida foi lançado no lago de fogo. Põe a sua mão no seu coração, por favor. Diga assim: Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Senhor, escreva o meu nome no livro da vida. Amém. Porque a verdade é uma só, querido. Se o seu nome não for achado no livro da vida, serás lançado no lago de fogo. Pastor, não quero ir para esse lugar, não. Eu também não. Mas e aí, pastor? E aí que agora eu vou falar para você princípios estabelecidos por Deus para quem deseja ir para o céu. Quem deseja ir para o céu, dá um glória a Deus. Quem deseja ir para o céu, dá um aleluia. Então vamos lá. Para você e eu entrarmos no céu, precisamos crer em Jesus. Fácil assim, pastor? É, simples assim. Tem referência? Tem, eu vim preparado. João 3:16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito,
para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, todo aquele que nele crê em quem, pastor? Em Jesus. Meu amigo, se você crê em Jesus, crê no seu sacrifício ali na cruz do Calvário, você está fadado a ir para o céu. O céu está reservado para você. Que coisa fantástica! Além disso, Jesus disse em João 14,16: disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia! Note que ele está dizendo: ninguém vem ao Pai. Se ele está dizendo ninguém vem ao Pai, é porque ele já está lá te esperando, me esperando. Se não for por quem? Por ele mesmo, por Jesus Cristo, porque ele é o caminho, a verdade e a vida. Ô irmão, quer saber de uma? Vamos deixar esse negócio de religiosidade de lado, vai. Vamos deixar esse negócio de, de evangélico, eu sou evangélico. Vamos ser cristãos. Cristo, porque quem é cristão vive uma vida segundo as suas vontades. Porque aí não mais vive eu e você, mas Cristo vai viver em nós. Amém ou não amém, querido? Para que você e eu entramos no céu, segunda coisa. Pergunta qual, pastor? Confessar os nossos pecados. Meu Deus, para que eu fui vir na igreja justo hoje? Tanto dia para vir na igreja, Jesus tinha um encontro marcado com você aqui. Confesse os seus pecados. Primeira epístola de João, capítulo 1 e versículo 9. Olha o que está escrito no texto. Se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Meu querido, eu não sei como você entrou aqui. Eu não sei qual é o tamanho do seu pecado. Mas se nessa noite você decidir confessar os seus pecados a Cristo, ele vai te perdoar. É palavra do Senhor. Aí você tem carta branca para entrar no céu. Para você e eu entrar no céu, precisamos, terceira coisa, andarmos em obediência. Está obediente, irmão? Não é o pastor não, viu? Não é o seu líder não. Obediente a Deus. Hebreus capítulo 5, versículo 9. E sendo ele consumado, veio a ser a causa da eterna salvação para todos os que lhe obedecem. Salvação para todos aqueles que lhe obedecem. E aí, pastor, algumas definições de céu e nós vamos orar para a gente ir embora. Primeira definição do céu. Pergunta qual, pastor? Irmão, para de graça. Pergunta direito, irmão. Qual, pastor? Isso. Lugar aonde Deus habita. Irmão, que coisa maravilhosa. Definição de céu. Pastor, qual é a primeira definição do céu? É um lugar aonde Deus habita. Salmo 139, verso 8, a parte A. Se subir ao céu, lá tu estás. Oh, glória! Eu não vejo a hora, irmãos, de um dia poder me encontrar com Ele. Eu não vejo a hora, irmão, de um dia poder abraçar com Ele. Na onde, pastor? No céu. Por quê, pastor? Porque é no céu aonde Ele está. Se subir ao céu, lá tu estás. Segunda definição do céu: lugar de eternidade. Isaías 57, verso 15. Porque assim diz o alto e sublime, que habita na eternidade, e cujo nome é santo, num alto e santo lugar habito. Então é um lugar eterno, irmãos. Se você for para o céu e nós nos encontrarmos lá, nós dermos uns rolés junto lá,
uns voos lá, você vai fazer isso para sempre. Por quê, pastor? Porque lá é eterno. Embora aqui parece seja eterno, né? Tenho 41 anos de idade, mas parece que eu já vivi demais. Mas nada se compara à eternidade. Deixa eu correr com você. A outra definição de céu: lugar onde não haverá pranto, dor ou morte, diferente do inferno. Nós estudamos aqui que o inferno vai ter pranto, morte, dor e ranger de dente. Aqui não vai ter, no céu não vai ter nada disso. Não, pastor, não. Tem uma referência bíblica aí? Tem. Apocalipse capítulo 21 e verso 4. Diz assim, dá um glória a Deus adiantado aí. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima. Não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quarta definição de inferno, de céu. Irmãos, eu não posso esmiuçar muito por causa do tempo. Olha lá, quarta definição de céu: extinção total da tristeza e plenitude da alegria. Referência, pastor, Salmo 16 e 11. Far-me-ás ver a vereda da vida, na tua presença há farturas de alegria, a tua mão direita há delícias perpetuamente. Olha que coisa extraordinária, irmãos. Quinta definição de céu: extinção total da morte e plenitude da vida. Apocalipse capítulo 22 verso 1. E mostrou-me o rio puro da água vida, da água da vida, claro como um cristal, que procede do trono do Cordeiro de Deus. Sexta definição para o céu: lugar onde a cidade é de ouro. Apocalipse capítulo 21 verso 18. E a construção do seu muro era de jaspe, e a cidade de ouro puro, semelhante a vidro puro. Sétima e última definição, aqui que eu separei, tem muito mais. Definição do céu: Deus preparou coisas que o homem não imagina. 1 Coríntios capítulo 2 verso 9, Odair, vai alegrando o seu coração aí. Mas como está escrito, as coisas que o olho não viu, o ouvido não ouviu, e não subiu ao coração do homem, são as que Deus preparou para os que amam. Se coloque de pé em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluias. E aí, meu irmão, eu pergunto para você: céu ou inferno? Para onde você quer ir? Sim, porque se você escolher céu, a porta é estreita aqui na terra. É tudo mais difícil. É difícil de passar, porque não entra em porta estreita com bagagem. Não entra em porta estreita com pecado. Não, não, não. Diferente do inferno, que é representado pela porta larga. Ali entra qualquer jeito. Por isso, irmãos, quando a pessoa vem para a igreja, é louco, não pode nada. Não pode nada na igreja, não, irmãos. É porque nós temos alguns princípios de salvação. Alguns princípios que vão nos levar ao céu. Sabe, querido? Uma coisa eu te garanto. Lá no céu, Cristo Todo-Poderoso, Ele está cercado de poder e glória. E eu leio o último texto para a gente orar junto. Apocalipse, capítulo 19, verso 11 e 16. Diz assim, ó, do 11 ao 16, para aguçar o seu desejo de ir para o céu. Louvor, por favor, já pode subir. Ó, e vi o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça,
E os seus olhos eram como chama de fogo, e sobre a sua cabeça havia muitos diademas, e tinha um nome escrito que ninguém sabia senão ele mesmo. E estava vestido de uma veste tingida em sangue, e o nome pelo qual se chama é a Palavra de Deus. E seguiam-no os exércitos no céu, em cavalos brancos e vestidos de linho fino, branco e puro. E da sua boca saía uma aguda espada, para ferir com ela as nações. E ele as regerá com vara de ferro. E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira do Deus Todo-Poderoso. 16. E no manto e na sua coxa tem escrito este nome: Rei dos Reis e Senhor do Senhor.